Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 8/3/2023, a gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia, o andamento dessa guerra. Solicito a todos que curtam, compartilhem, comentem, deixem o seu like, mas que participe de alguma forma para ajudar esse canal a crescer. E nós vamos falar sobre o ataque russo em Dobropilha, no Oblast de Donetsk, que mata 11 pessoas e fere 47, enquanto a região declara dia de luto. A gente está acompanhando aí o desenrolar aí daquela situação nefasta no dia, se eu não me engano, 28 de fevereiro, o encontro do Zelensky com o presidente Donald Trump na Casa Branca, onde houve uma discussão em público e, a partir dali, o presidente Donald Trump começou a cortar toda a ajuda à Ucrânia, cortou armamentos, munições e, inclusive, a ajuda através de satélites, em geral. A gente está esperando que nos próximos dias o Elon Musk possa tomar alguma decisão com relação a Starlink e também cortar. A gente vê isso de uma forma bastante clara, em que os Estados Unidos está tomando todas essas decisões em prol de um aperto contra a Ucrânia, contra a liderança ucraniana, para forçar um acordo. Talvez um acordo que seja muito prejudicial à soberania ucraniana e muito favorável à invasão russa na Ucrânia, ou, como quer os russos dizer, a operação especial militar, ou, como querem dizer os ucranianos, a declaração de guerra da Rússia contra a Ucrânia no dia 22 de fevereiro, se eu não me engano, de 2022. Essa data não me lembro agora a precisão dela, mas fato é que a guerra desenrola, está se desenrolando, e os russos estão atacando fortemente, principalmente depois das declarações do Donald Trump, acredito eu que seja testando a eficiência ucraniana e até a disposição ucraniana para a guerra. E os ucranianos estão se defendendo como nunca, como uma fera, como guerreiros. E a gente vê isso aí, uma imposição do presidente Donald Trump, que é uma imposição desumana para os ucranianos. Acredito que a história se lembrará disso, se lembrará dessa posição do presidente Donald Trump como uma vergonha nacional para os americanos. Mas deixaremos que a história condene, essa posição do presidente dos Estados Unidos. As forças russas, elas lançaram vários ataques em Dobropilha, uma cidade no Oblast de Donetsk, na noite de 7 de março, resultando em vítimas e feridos, de acordo com o chefe da administração militar regional de Donetsk. Pelo menos 11 pessoas foram mortas e 30 ficaram feridas, informou inicialmente o governador do Oblast de Donetsk, Vadim Filansky, observando que mais pessoas podem estar presas sob os escombros dos ataques. Cerca de 8 prédios de apartamentos foram danificados, disse o comunicado oficial. Bom, todas essas mortes, todos esses ataques, com certeza ficarão na conta dos americanos. Os americanos deixar de dar ajuda à Ucrânia despertou no Putin a oportunidade de avançar no fronte. E Putin, como não é bobo, está aproveitando essa oportunidade. Mas os ucranianos, como são fortes e guerreiros, estão contrapondo os ataques russos
e se defendendo e ao mesmo tempo atacando. Muitas mídias do YouTube dizem que a Rússia está avançando largamente e está conquistando várias terras, inclusive cercando os soldados ucranianos em Kursk. Mas há outras mídias que dizem que a Ucrânia tem avançado em alguns pontos e avançado também fortemente. Então a gente vê que a Rússia resolveu atacar mais e a Ucrânia partiu também para a ofensiva, em vez de ficar só na defensiva. No final do dia, atualizou o número de feridos para 47 feridos. 7 dos feridos foram hospitalizados em Dnipropetrovsk, enquanto 3 foram evacuados para Dnipro. Com certeza esses estão mais graves, né? Estão em condições mais graves. Entre os feridos estavam 7 crianças. É importante deixar isso bem claro. Que a maioria dos ataques russos não são a infraestrutura militar, mas sim a infraestrutura civil, a prédios civis, não a postos do exército, de comando, etc. Né? O Oblast de Donetsk declarou um dia de luto em resposta ao ataque, que foi um dos mais brutais dos últimos tempos, disse Filaskin, né? Dnipropetrovsk está localizada a 94 quilômetros a noroeste de Donetsk, ocupada pela Rússia. O centro administrativo do Oblast está totalmente tomado. Pelo menos 8 prédios de 5 andares, um shopping center, pavilhões comerciais e 30 carros foram danificados ou destruídos nesse ataque russo. Alguns dos prédios foram queimados quase completamente, escreveu Filaskin no Telegram. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Bridget Brink, chamou a notícia de horrível em um pôster no X e escreveu: a população civil continua a suportar o peso desta guerra. A gente não sabe se isso é um lamento pelas perdas ucranianas ou se é uma posição de suporte às posições dos Estados Unidos, em que diz que a Ucrânia está perdendo essa guerra. Na verdade, os ucranianos são fortes, suportando os ataques de uma nação imensa como a Rússia e resistindo com todas as suas forças, né? Os socorristas foram enviados para o local do ataque e a operação de busca e resgate estavam em andamento a partir das 16h30 da tarde. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de interromper o compartilhamento de inteligência com Kiev provocou preocupações na Ucrânia de que os ataques com mísseis russos agora possam atingir a cidade sem aviso prévio. Na verdade, os meios de comunicação falam que os Estados Unidos cegou a Ucrânia, tirou da Ucrânia a oportunidade de visualizar de onde partiam os ataques russos e para onde eles iriam. E com isso cegou mísseis como HIMARS, mísseis como os mísseis ingleses, né? Storm Shadow e outros mísseis mais dos Estados Unidos, né? Como os Patriots, que são defesa antiaérea. Segundo essas informações, os Estados Unidos cegaram a Ucrânia e isso possibilita a Rússia conseguir melhores posições na negociação. O New York Times informou em 6 de março que o congelamento do compartilhamento de inteligência pode prejudicar alertas vitais sobre drones e mísseis russos que se aproximam de alvos ucranianos. Trump fez o anúncio em meio a um declínio acentuado nas relações entre Kiev e Washington, enquanto pressiona o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a concordar com sua proposta de negociações de paz com a Rússia. Se os Estados Unidos tivessem cortado esse apoio de informações, mas não tivessem anunciado publicamente,
talvez a Rússia não estaria atacando a Ucrânia da forma que está. Mas como ele anunciou, é porque ele fazia questão que a Rússia soubesse que naquele momento ele estava cegando a Ucrânia, né? Pouco depois do congelamento, em 5 de março, um míssil balístico russo, Iskander, atingiu um hotel em Kyiv, matando 4 pessoas e ferindo pelo menos 30. Martelando o que está em jogo quando os mísseis russos não são interceptados. Como eu falei, os soldados ucranianos são guerreiros, são verdadeiramente amantes da Ucrânia. E não importa se a Rússia vai destruir boa parte da Ucrânia, a Rússia não dominará a Ucrânia. A Ucrânia será um Afeganistão para a Rússia, como foi o Afeganistão anteriormente para a Rússia e para os Estados Unidos. Haverá resistência e os soldados ucranianos irão caçar os soldados russos em cada parte da Ucrânia. Eles não terão paz. Vamos nos adaptar, dizem soldados da Ucrânia, após corte de inteligência dos Estados Unidos. E sairão mais fortes desta luta do que anteriormente estavam. Por quê? Com as dificuldades, a Ucrânia terá que buscar novos caminhos, e eles são altamente adaptáveis. A gente vê isso nessa guerra. E esse caminho trará para a Ucrânia a independência. Isso tornará a Ucrânia mais forte. A Ucrânia irá investir em satélites ou buscar apoio, nesse primeiro momento, da União Europeia, dos países da Europa, que possam fornecer qualquer tipo de inteligência para eles, mas num espaço um pouco maior, a Ucrânia irá buscar investir em satélites, em mísseis, inclusive em bombas atômicas. Ela não vai, com essa negativa dos Estados Unidos de lhe fornecer apoio e também de permitir que ela entre na OTAN, a Ucrânia terá que buscar outros meios. E esses meios, com certeza, serão as bombas atômicas, que é a única forma de fazer com que a Ucrânia seja independente e não necessite nem de apoio, no final das contas, dos Estados Unidos, nem da União Europeia. Ainda que a União Europeia vê na Ucrânia como um muro para barrar as investidas, segundo os meios de comunicações imperiais da Rússia, na busca de fazer com que o Império Russo retorne àquelas fronteiras limites do período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, a gente vê aí uma grande luta da Ucrânia, e a Ucrânia não vai desistir nunca, eu tenho certeza, né? E vai continuar combatendo. Espero que os Estados Unidos acordem, porque a política que está atualmente em andamento está isolando os Estados Unidos, está tornando, com certeza, a Europa mais forte. São os benefícios positivos desse confronto americano com a Europa e com o resto dos outros países do mundo. Está fortalecendo os outros países. Eles estão vendo que não podem confiar na segurança dos Estados Unidos e começaram a visualizar a necessidade de fortalecer suas próprias forças armadas, com todos os meios necessários para confrontar não só a Rússia, mas qualquer país que tente invadir os limites das suas fronteiras. Então, ou seja, espero que a Ucrânia consiga superar todas as dificuldades que já estão enfrentando e que virão pela frente, e que os Estados Unidos acordem mais rápido possível para poder apoiar os seus verdadeiros amigos. Mas se quiserem permanecer com a Rússia, com certeza enfrentarão um isolamento do mundo. Não é só da Europa, Canadá, México e Ucrânia, não. Enfrentarão um isolamento do mundo, porque o mundo percebe que não pode confiar nos Estados Unidos. Porque as políticas externas dos Estados Unidos, segundo o entendimento do mundo, não são políticas de Estado, mas sim de governo. Mudou o governo, muda-se a política. Se tem segurança, deixa de ter, e etc, né? Então o mundo está acordando para a sua própria segurança, para o investimento em sua própria segurança. E haverá, com certeza, uma corrida armamentista muito grande no mundo. As empresas que trabalham com armamentos, munições,
tecnologias avançadas entre mísseis, bombas, drones e uma série de outras, radares, satélites, elas nos próximos anos irão evoluir muito. Né? Por quê? Porque haverá uma necessidade muito grande dos seus serviços e dos seus produtos. Que Deus abençoe a todos.